capítulo 14, versículo 16 até o 20. João 14, do 16 até o 20. Cujo título para esse parágrafo aí, do João 14, do 16 ao 20, repita: voltarei para vós. Jesus vai voltar para nós, amém? Vamos ler então estes versículos do 16 até o 20. Domingo à noite nós vimos o versículo 15 na nossa ceia. Agora do 16 ao 20. Todos juntos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia. Este parágrafo aí que nós lemos, ele contém duas promessas, tá? Duas promessas de Jesus. Okay? Então lá em cima eu coloquei o título Duas Promessas, e o parágrafo que nós lemos, que eu dei o título Voltarei para vós, João 14, do 16 a 20. A primeira promessa de Jesus é em relação ao tempo da igreja. Já vou explicar o que significa o tempo da igreja, que é o nosso tempo. E eu dei o título ali então para aqueles dois versículos, versículo 16 e 17, diga: Vinda do Espírito. E isso que nós vamos ver hoje aqui, o tempo da igreja, a vinda do Espírito. E no sábado à noite nós vamos ver a promessa de Jesus para o tempo do fim, dos versículos 18 até o 20, diga: vinda de Jesus. Para o tempo da igreja, nós temos então aqui a vinda do Espírito, nos versículos 16 e 17, que agora vocês têm na íntegra aqui na parede. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Leiam vocês agora. Glória a Deus. Neste importantíssimo discurso de Jesus aqui, aos seus 11 apóstolos, porque Judas Iscariotes não estava mais aí presente, João estava, né? João foi o único então que colocou por escrito aqui, desde o capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus vai trazer muitos temas importantes. O tema que Jesus está entrando agora aí nesse versículo 16, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará
outro Consolador, e esse Consolador ele chama de o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Dentro desse discurso de Jesus, que abrange principalmente os capítulos 14, 15 e 16, no 14, no 15 e no 16, Jesus traz alguns lampejos de uma doutrina bíblica muito importante e muito mal conhecida, mal interpretada e mal praticada no meio dos crentes, especialmente dos crentes atuais, no sistema denominacional atual. Jesus traz aqui a doutrina bíblica do Espírito Santo. Jesus dá alguns lampejos, ele não aprofunda, ele traz para nós os textos básicos, os textos chaves que nós chamamos de a teologia bíblica acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus. Essa doutrina é chamada de pneumatologia, porque a palavra Espírito em grego é pneuma. O Espírito Santo em grego é pneuma hagion, Espírito Santo. Em hebraico, Ruha Kadosh, Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. As três pessoas da Santíssima Trindade, que em essência são um único Deus, um só Deus, essencialmente inseparável. Esse Deus, na sua personalidade, encontramos três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos ajuda a enxergar as qualidades essenciais de Deus como um todo, mas também as qualidades particulares, específicas de cada uma das três pessoas, do Pai, o perfil, qual é o perfil da pessoa do Pai, qual o perfil da pessoa de Jesus, o Filho, e qual o perfil da pessoa do Espírito Santo. E acerca do Espírito Santo, aproveitando esses textos que nós vamos ver aqui, que Jesus vai trazer, não só esse que nós lemos aqui, mas também o que ele já vai falar ainda mais nesse capítulo sobre o Espírito Santo, e no capítulo 15, também no capítulo 16, acerca do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, do perfil do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo. Então, eu vou aproveitar para trazer para vocês grandes elementos aí dessa doutrina bíblica acerca do Espírito Santo. Tão mal compreendida, tão mal praticada nos dias de hoje. Desde o princípio da Reforma Protestante, pouca atenção foi dada, à pessoa e à obra do Espírito Santo, até porque a Reforma Protestante tinha preocupações mais sérias, no sentido de descatolicizar o cristianismo. Então, faltou muitas coisas faltaram de doutrinas bíblicas, já que a Reforma Protestante começou, mas ela não continuou. E aí, fruto da Reforma Protestante, veio o denominacionalismo, onde muitas denominações protestantes acabaram criando, cada uma delas, ideias diferentes acerca de quem é o Espírito Santo e de como o Espírito Santo de Deus age. E no início do século XX, com o advento aí do último avivamento que aconteceu na história, que é chamado então de avivamento pentecostal,
que surgiu a partir dele, então, o pentecostalismo. O avivamento pentecostal foi uma obra de Deus, porque avivamento é uma obra de Deus, não é uma obra de igrejas, não é uma obra de homens, não é uma obra de pregadores, não é uma obra de pastores. Avivamento é uma obra de Deus, só Deus aviva, porque avivar é dar vida, só quem dá vida é Deus. Avivamento é uma obra de Deus. Só que na história, e na história dos avivamentos de Deus, Deus opera avivamentos, mas os homens que são avivados, que recebem esse avivamento, não procuram palavra as verdadeiras razões desse avivamento, os verdadeiros porquês deste avivamento. Será que é a pilha que está fraca? É a pilha que está fraca? Que está fazendo esse... Vamos trocar a pilha aqui, então, né, irmãos? Enquanto eu troco a minha, vocês trocam a de vocês aí. Agora vai melhorar. O avivamento é de Deus, mas os homens ficam assim meio cegos, sem entender, na verdade, as razões, os propósitos, as consequências, o que Deus verdadeiramente queria com esse avivamento, porque num avivamento acontecem um dos fatores que acompanham um avivamento, conversões em massa. Muita gente se converte. Só que essa muita gente que se converte, só que essa muita gente que se converte, a Helena está trazendo para mim aqui um recadinho que a cirurgia do Davizinho, da Kelly e do Paulinho já terminou e deu tudo certo. Amém? Glória a Deus, ele vai recuperar em nome de Jesus. Essa multidão que se converte num avivamento, não esqueça, porque não é porque essa multidão converteu no avivamento que essa multidão toda vai ser salva. Essa multidão que converteu no avivamento, ela vai passar pela peneira, ela vai passar pela prova, ela vai ser provada, porque sempre depois de um avivamento vem um longo período de resfriamento. E nesse longo período de resfriamento, só vai perseverar, só vai permanecer aqueles que Jesus chamou de poucos escolhidos. Os muito chamados não permanecem. Os muito chamados, acontece uma das duas coisas: ou eles se tornam crentes religiosos, ou eles voltam para o pecado, voltam para o mundo, morrem completamente espiritualmente. Somente os poucos chamados é que vingam verdadeiramente, porque eles têm revelação de Deus na sua palavra. Deus não gosta de multidão. Deus, quando vê uma multidão, ele vai peneirar essa multidão. Foi por isso que Jesus, em Mateus capítulo 13, que é o capítulo de várias parábolas, ele conta também a parábola da rede, que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que recolhe toda espécie de peixes. Mas só que os pescadores não ficam com todos esses peixes. Eles arrastam essa rede cheinha para a praia e faz uma seleção, pegando somente os peixes que interessam para eles. E o resto eles devolvem para a água, devolvem para o mar ou joga fora se morrer. A rede, A rede é a palavra de Deus. O mar representa a multidão, as pessoas, a humanidade. A pregação da palavra de Deus capta muitas pessoas, mas essas pessoas não vão permanecer todas, porque todas não são escolhidas. Muitas são chamadas e poucas são escolhidas. Deus é quem escolhe os seus, porque esses poucos escolhidos vão perseverar,
vão se aprofundar, vão conhecer de verdade a Deus, porque esse era o propósito do avivamento. O propósito do avivamento é que a pessoa alcançada pelo avivamento, a pessoa convertida, ela se aprofundasse no conhecimento de Deus e conhecesse os propósitos de Deus e se rendesse à vontade de Deus e santificasse a sua vida. E esse propósito só vai se cumprir nos poucos escolhidos. A maioria não vai para esse propósito, porque a maioria gostava do avivamento, porque parecia uma festa, olha que multidão, gente atrai gente, e aí tem muito emocionalismo envolvido, muitos milagres físicos, muitos milagres exteriores, muitas coisas acontecem, e tem gente, a maioria das pessoas fica só nesse estereótipo espiritual, nesse estereótipo religioso, e não vai para onde é o propósito de Deus de aprofundar-se mais. Por isso que Deus deu ao profeta Ezequiel uma visão, lá em Ezequiel 47, onde um anjo mediu, ele tinha diante dele um rio muito grande, e um anjo mediu ali 500 côvados, e mandou que ele entrasse na água, e ele entrou na água, que foi só na sua canela. Aí mediu mais, não sei quantos côvados, e ele entrou mais, e a água subiu até a cintura. Depois subiu até o peito. E depois mediu mais e mandou ele entrar mais profundo. Aí ele entrou e aí não dava mais pé, não dava mais para ficar em pé, já era muito profunda a água. A maioria dos crentes só andou os primeiros côvados. Só molhou até as canelas, né? Só molhou até as canelas. E não aprofundou mais, não entra mais. O que Deus quer que a gente chegue é lá onde não dá mais pé, porque onde ainda dá pé, a gente controla e pode voltar para o raso. Mas onde não dá mais pé, nós perdemos o controle, porque Deus assume completamente o controle da nossa vida. É isso que Deus quer fazer. E Ele só consegue fazer isso nos poucos escolhidos, porque os muito chamados ficam só fazendo barro lá no raso. Tá? E está achando que está uma beleza. Não vai mais adiante do que isso. Fica só ali, não aprofunda. É por isso que toda a história dos avivamentos, desde os avivamentos da antiga aliança, que foram os avivamentos de Israel, até os avivamentos da nova aliança. A nova aliança começou com um grande avivamento também no dia de Pentecostes, quando veio então o Espírito Santo, quando Jesus começou a cumprir essa promessa. E de lá para cá, com a pregação do Evangelho, nestes 21 séculos, aí quase de pregação do Evangelho, muitos avivamentos aconteceram, mas depois desses avivamentos sempre vieram resfriamentos, e só vinga, só persevera, só é salvo o remanescente fiel, só é salvo os poucos escolhidos. Por isso que Paulo, citando Isaías em Romanos 9:27, ele diz, olha, acerca do Antigo Testamento, apesar do número dos filhos de Abraão ser numeroso, um grande número, os filhos de Abraão serem mais numerosos do que a areia da praia ou as estrelas do céu, o remanescente que será salvo. O remanescente são os poucos escolhidos. A maioria foram religiosos, mas não eram escolhidos. No Novo Testamento acontece a mesma coisa, e Paulo fala isso em Romanos capítulo 11. Também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, senão a graça deixaria de ser graça. Então Deus faz uma grande obra que se chama de avivamento. Nessa obra um monte de gente se converte, mas esse monte de gente que se converte, poucos é que vão perseverar. Esses poucos são aqueles que Jesus chamou de
poucos escolhidos. Porque esses vão entender que Deus operou todo esse avivamento por causa deles, para alcançá-los. Por que os pescadores jogaram a rede no mar? Para pegar todos aqueles peixes que vieram ou para pegar só aqueles peixes que eles escolheram? Eles jogaram a rede pensando naqueles peixes que eles escolheram. Eles não jogaram a rede pensando nos outros que eles não escolheram. Esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero. Eu não joguei a rede por causa desses, não. Eu joguei a rede por causa desses que eu escolhi. A rede pegou esses aí por acidente, porque eles estavam lá no meio. A pregação do evangelho pega todo tipo de gente, mas Deus só escolhe o melhor. E é esses que vão aprofundar no conhecimento de Deus. Dentro de toda a obra de Deus, nós temos que destacar, portanto, o papel especial e misterioso que o Espírito Santo tem em tudo isso. Porque há uma diferença da manifestação do Espírito Santo na antiga aliança para a manifestação do Espírito Santo depois de Cristo, agora na nova aliança. Na antiga aliança, vamos falar um pouco antes da antiga aliança. Antes da antiga aliança, Deus criou os céus e a terra. Está lá no livro de Gênesis. E o que acontecia? Vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo lá na criação, começando ali em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo na obra da criação. Então, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Leiam vocês. Então, no princípio criou Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão agindo juntos. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e, olha o Espírito Santo aí, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, operando o quê? Operando toda a criação. E da boca de Deus sai a palavra, versículo 3, Disse Deus, haja luz e houve luz. Repita. Da boca de Deus sai a palavra. A palavra que sai da boca de Deus é o Filho, é Jesus. Haja luz e houve luz. Por isso que pela palavra, Deus criou e sustenta o universo, pelo poder da sua palavra. Mas o Espírito Santo também estava lá agindo, pairando sobre as águas. O propósito de Deus com a criação seria então chegar lá no homem. Vamos ver o versículo 26? Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Leia só até aí. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para ter com o homem uma verdadeira comunhão espiritual, por meio da obra do Espírito Santo que Deus daria a esse homem. Depois que o homem pecou e começou a primeira civilização antes do dilúvio, olha o que aconteceu. Pula agora para o capítulo 6 de Gênesis. Capítulo 6 de Gênesis.
Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. O que aconteceu aqui? Nós temos que identificar primeiro quem são esses filhos de Deus e as filhas dos homens, tá? Os filhos de Deus aqui são os descendentes de Sete. Sete, que é descendente direto de Adão e Eva. Sete, que Deus é o filho que Deus deu a Adão e Eva no lugar de Abel, que Caim tinha matado, tá? Cuidado, porque tem muita gente que prega heresia por aí e que diz que esses filhos de Deus aqui são anjos. Não são anjos. Hebreus capítulo 1 está escrito: a qual dos anjos disse Deus alguma vez, tu és meu filho? Os anjos não são filhos de Deus. Os anjos são criaturas de Deus, criaturas espirituais. Hebreus 1,14 diz que os anjos são seres espirituais enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Tem hereges por aí dizendo que esses filhos de Deus aqui eram anjos que se uniram com mulheres, filhas dos homens aqui, se uniram com mulheres e elas deram à luz então uns gigantes, chamados de nefilins. Tá? Os gigantes por aí. Anjos não procriam. O número de anjos que Deus criou é o número de anjos que vai sempre existir. Eles não se multiplicam. Anjos não são seres, aliás, eles são seres assexuados. Não tem gênero. Tá? Não tem o anjo e a anja que juntam e dão anjinhos. Não existe. Anjos não se multiplicam. E se não se multiplicam nem na própria espécie ou natureza angelical, muito menos unindo-se, se fosse se unir a uma outra natureza, que seria a natureza humana. Anjo com homem. Anjo com mulheres humanas, não há procriação, isso é impossível. Anjos não procriam. Quando chegaram para Jesus, disseram: mestre, mestre, teve uma mulher aí que casou com um homem, o homem morreu. Aí casou com o irmão dele, o irmão também morreu. Aí casou com outro irmão, ele também morreu. Ele tinha eram 7 irmãos. Os 7 casaram com a mesma mulher. Que mulher, hein? Mulher venenosa. Os 7 casaram com a mesma mulher e os 7 morreram. E por último morreu também a mulher. Aí eles perguntam para Jesus: na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que os 7 a tomaram por esposa? Jesus respondeu para eles: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, ninguém se casa e ninguém se dá em casamento, tá? Porque serão como os anjos de Deus. Ou seja, serão como os anjos de Deus que não se casam nem se dão em casamento. Anjos não se multiplicam. Portanto, aqui, Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus aqui são os descendentes de Sete, são homens da descendência de Sete. E as filhas dos homens aqui são as mulheres que eram da descendência de Caim, o filho amaldiçoado que matou o seu irmão e produziu uma prole de gente também maldita e amaldiçoada. Da onde começaram poligamia, da onde começaram prostituição, fornicação e outras coisas. O que aconteceu aqui no capítulo 6 foi aquilo que a Bíblia condena como o jugo desigual, como crentes se casando com descrentes. Isso é condenado pela palavra de Deus.
crentes se casam com crentes. Ah, mas se não achar, fica solteiro. E acabou. E ponto final. Tá? Não tem nenhuma medida provisória. Viu? Tá certo? Crente se casa com crente. Se casar com quem não é crente, está pecando. E vai ter consequências esse pecado depois. Então, crente se casa com crente. E aqui houve um jugo desigual. Os crentes, que eram os filhos de Deus, esses crentes estavam na carne, porque olharam para as filhas dos homens, acharam elas bonitas, né, e casaram-se com elas. Olha como é que Deus ficou. Olha qual foi a reação de Deus. Versículo 3. Versículo 3, Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Repitam. Primeira frase do versículo: o meu espírito, está com letra maiúscula aí, espírito? O Espírito Santo não agirá para sempre no homem. Deus havia criado o homem para o homem ser um ser espiritual. Mas os homens rejeitaram o Espírito Santo pelo pecado. O pecado é uma rejeição do Espírito Santo. O pecado entristece o Espírito Santo. O pecado anula o Espírito Santo. O pecado apaga o Espírito Santo. O pecado é uma doença espiritual cujo propósito é destruir a obra do Espírito Santo e apagar o Espírito Santo da nossa vida. O propósito do pecado é fazer com que nós sejamos moradas de espíritos malignos, que os homens sejam moradas de espíritos malignos. Para ser morada do Espírito Santo, tem que santificar-se. O pecado é uma praga. A lepra espiritual do pecado tomou a humanidade. Os homens que poderiam viver muitos anos, como viveram muitos antigamente, até 500 anos homens viviam, aí Deus aqui começou a diminuir a idade do homem para 120, quando chega lá no Salmo 90, já diminuiu mais. Salmo 90 vai dizer que a vida do homem chega aos 70 anos, em havendo vigor 80, mas a maior parte disso é canseira e enfado, porque passamos rapidamente. O que existe aqui no Gênesis capítulo 6 é uma atmosfera total de, poderíamos dizer, numa linguagem humana, de decepção de Deus com o homem que ele havia criado à sua imagem e semelhança para ser um ser espiritual que Deus ia encher com o seu Espírito Santo. Mas aí o homem se tornou tudo isso que ele se tornou, e aí foi esse homem que se desenvolveu aí, tá? Foi esse homem que se multiplicou na terra. Veja o versículo 5. O homem se multiplicou na terra assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Repita. O homem se multiplicou na terra, na civilização pré-diluviana. E aí Deus então mandou o dilúvio. Deus mandou o dilúvio para acabar com aquela geração, mas ele salvou Noé e sua família. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Sem foi o primogênito. Da família de Sem, Deus chamou Abraão. Nós estamos lá em Gênesis 12. Deus chamou Abraão da família do primogênito de Noé. E aí Deus começou a fazer uma aliança.
A aliança do Antigo Testamento, a aliança da nação de Israel. Só que nessa aliança do Antigo Testamento, Deus dava para eles o Espírito Santo por medida. Deus não dava para eles. Deus preza muito o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é muito prezada por Deus. É tão que Jesus falou assim: se alguém pecar contra o Filho, blasfemar contra o Filho do homem, poderá até ter perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, nem nessa vida, nem na outra. Há uma coisa muito especial, amados, sobre o Espírito Santo de Deus, que nós precisamos entender para que seja cumprido em nossa vida, todos nós, o propósito de Deus de sermos pessoas espirituais, porque pessoas espirituais vão ter vitória espiritual em todas as coisas. Quem não for homem espiritual, mulher espiritual, vai fracassar na vida espiritual e vai ter condenação por causa disso, não vai ter mais Espírito Santo, porque vai começar a entristecer o Espírito Santo e vai terminar por apagar o Espírito Santo da sua vida. Então nós não temos saída, ou vamos ser verdadeiramente homens espirituais, ou o Espírito de Deus vai nos deixar, vai sair de nós. Deus então, na antiga aliança, Ele não dava o Espírito Santo em plenitude. Ele dava pequenas amostras, pequenas porções do Espírito Santo. Por isso que nós temos que admirar muito o povo da antiga aliança, especialmente aqueles que nós lemos aqui na sexta-feira, quem estava aqui sexta-feira no seminário, que nós lemos Hebreus capítulo de número 11, que traz ali as pessoas do Antigo Testamento, que pela fé combateram, pela fé elas venceram, pela fé elas foram salvas. Foram salvas mesmo sem a plenitude do Espírito Santo, com medidas, com porções do Espírito Santo. Em todo o Antigo Testamento, Abraão, homem de Deus, mas não teve a plenitude do Espírito Santo. Isaque, homem de Deus, mas não teve a plenitude do Espírito Santo. Jacó, homem de Deus, mas não teve a plenitude do Espírito Santo. Depois deles, Moisés, a mesma coisa. Homem de Deus, mas não teve a plenitude do Espírito Santo. Por que que mesmo homens de Deus, homens segundo o coração de Deus, como Davi, por exemplo, apesar de ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, por que que ele tinha que ter tantas mulheres? E não teve nem tantas quanto o seu filho Salomão depois, que se multiplicou em muitos casamentos lá, teve muitas mulheres. Porque mesmo entre homens de Deus, Jacó, por exemplo, se casou com as duas irmãs, Raquel e Lia, e teve filhos com elas e filhos também com as escravas delas. Ou seja, Jacó teve 4 mulheres. Por que que no Antigo Testamento, mesmo homens de Deus, que viveram pela fé e que pela fé foram salvos, por que que eles foram salvos? Apesar de praticarem algo que Deus abomina, que é a poligamia. O casamento instituído por Deus, lá em Gênesis capítulo 2, é monogâmico, não é poligâmico. Em Gênesis 2 está escrito, né? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Não é se unirá às suas mulheres, se unirá à sua mulher. Por isso que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden o primeiro casal monogâmico, Adão e Eva, marido e mulher. Mas na velha aliança, na antiga aliança com Israel, Deus
Vamos usar essa palavra aqui. Deus tolerou que muitos homens de Deus, homens de fé, homens que Deus derramou sobre eles, não a plenitude, mas porções, parte do seu Espírito Santo, um pouco do seu Espírito Santo, para eles serem homens de Deus naquela época, e mulheres também de Deus, e muitos desses homens tiveram então poligamia. Por que Deus tolerou a poligamia? Justamente por esse motivo. Nós acabamos de ler aqui, porque o homem, né, o homem é carnal. Nós acabamos de ler isso aqui no versículo 3 aí do Gênesis 6, né? O homem é carnal. Deus deu uma tolerância ali para alguns homens, né? Para alguns homens. Abraão teve a sua esposa Sara, viveu em monogamia, mas mesmo vivendo em monogamia, teve um filho com Agar, escrava de Sara. E depois que ficou viúvo de Sara, casou novamente com Quetura e teve outros filhos. Jacó eu já falei, mas olha o Isaac. O Isaac foi monogâmico. O Isaac só teve Rebeca. E Rebeca era estéril, como a sua mãe Sara. Mas Isaac não tomou a escrava de Rebeca. Rebeca tinha escrava. Nós nem conhecemos o nome porque Isaac não tocou na escrava de Rebeca. O que Isaac fez? Ele orou por Rebeca. E Deus atendeu a oração dele e curou a esterilidade, e Rebeca deu à luz aos gêmeos Esaú e Jacó. Por isso que Isaac representa Jesus e Rebeca representa a igreja. Porque Isaac é um modelo lá no Antigo Testamento de monogamia. Ele não teve outra mulher. Ele era um modelo para nós na nova aliança. Os homens não podiam, como nós hoje podemos, ser cheios do Espírito Santo. Você vai ler o Antigo Testamento inteirinho, lá os 39 livros, e você não vai achar nunca dizendo assim, né? E Daniel ficou cheio do Espírito Santo, e Isaías ficou cheio do Espírito Santo, e Abraão ficou cheio do Espírito Santo, e Davi ficou cheio do Espírito Santo. Você não vai achar isso no Antigo Testamento, mas você vai achar no Novo Testamento. No Novo Testamento você vai achar. Começando ali com os eventos ligados ao nascimento de Jesus. Ao nascimento de Jesus. Até Maria ficou cheia do Espírito Santo, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, João Batista ficou cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. Simeão ficou cheio do Espírito Santo ao pegar o menino Jesus. Jesus foi batizado, depois cheio do Espírito Santo ele veio e começou o seu ministério. E a igreja começa lá no dia de Pentecostes, com todo mundo ficando cheio do Espírito Santo. Vamos ler aqui no próximo slide, Atos 2, de 1 a 4. Vamos conjugar esses textos nesses dois slides, o de João e o de Atos, porque eu vou trabalhar com vocês muitas coisas sobre o Espírito Santo nesses dias, tá? Para entendermos o que o Espírito de Deus está fazendo em nossas vidas, o que é certo e o que é errado em relação ao Espírito Santo de Deus, o que estão fazendo por aí de errado e como deve ser o certo em relação ao Espírito Santo. Aqui nós temos o cumprimento da promessa de Jesus: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. Quando que o Consolador veio? Quando o Espírito Santo veio? No dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4. Vamos ler juntos? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas,
segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu vou explicar para vocês aí todo esse texto, não hoje que não dá tempo, tem muita coisa aqui. Mas hoje nós lemos para ficar com essa frase aqui que eu coloquei de vermelho, de azul aqui no final. Repita: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Assim nasceu a Igreja de Cristo, com todos cheios do Espírito Santo. No Antigo Testamento isso não acontecia. O povo não podia receber o Espírito Santo dessa maneira. O Espírito Santo era dado por medida. Mas agora, na nova aliança em Cristo, por causa da obra de Jesus, por causa do que Jesus fez para a nossa salvação, então o povo de Deus recebeu a dádiva do Espírito Santo para ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós pregamos em João capítulo 7, nós passamos pelos versículos 37 a 39. Vamos abrir de novo. João 7, 37 a 39. Acho que quando nós passamos por João 7, 37 a 39, nós estávamos, foi o ano passado, estávamos no outro prédio ainda, não era? João 7, 37 a 39. Vamos ler juntos? No último dia, um grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Antes de Jesus ser glorificado no céu, o Espírito não fora dado. O Espírito não fora dado. Por que veio no dia de Pentecostes? Porque o dia de Pentecostes marcou a data de que Jesus já tinha sido 10 dias que Jesus tinha sido glorificado no céu. A ressurreição de Jesus foi na data da festa da Páscoa dos judeus. E o dia de Pentecostes era a festa judaica. Pentecostes vem de 50 dias após a Páscoa. Então conte os 50 dias. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos e ficou 40 dias aparecendo aos discípulos e dando a ele instruções. E no meio dessas instruções, Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém até que se cumprisse sobre eles a promessa do Pai e eles fossem batizados com o Espírito Santo e eles ficassem então cheios do Espírito Santo. Jesus alertou a eles sobre isso durante 40 dias. Jesus ressuscitado. E aí então, ao 40º dia, Jesus foi assunto aos céus e lá no céu Jesus foi glorificado. A festa no céu da glorificação de Jesus durou 10 dias. 40 mais 10? 50. Completou 50 dias, 10 dias que Jesus tinha sido glorificado e a promessa foi cumprida, o Espírito Santo veio. Desde essa data aqui, marcada em Atos 2, que o Espírito Santo veio, desde então mudou a história da humanidade. Dessa data em diante, pessoas, seres humanos na terra podem ser cheios do Espírito Santo. Deus não dá mais o Espírito por medida. Veja o que João diz aqui também. Agora João Batista disse em João capítulo 3, o apóstolo João escreveu, João capítulo 3, versículo 34.
João, capítulo 3, versículo 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Repita. Deus dava. No Antigo Testamento, Deus dava o Espírito por medida. Deus não dava a plenitude do Espírito. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus dava o Espírito por medida. Mas agora, depois de Cristo, depois da vinda de Jesus, Deus não dá mais o Espírito por medida. Deus dá o Espírito em plenitude. Porque Deus não quer que eu e você, e nenhum dos seus filhos e filhas, tenha um pouquinho do Espírito Santo. O Pai quer que nós todos sejamos cheios do Espírito Santo. Porque o Pai sabe que só cheios do Espírito Santo seremos mais que vencedores. Teremos vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a carne, sobre o mundo. Vamos combater o bom combate, tá? E receber nossa coroa na glória. É pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. O que Jesus falou e que nós pregamos aqui essa semana passada, não sei se foi sábado ou quarta-feira, de João 14, 12, quando ele disse assim: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará até maiores do que essas. A razão pela qual Jesus disse isso é porque o Espírito de Deus em nós nos pode levar a fazer obras iguais ou maiores que as que Jesus fez. Não é por nós que fazemos, mas pelo Espírito de Deus que está em nós para nos encher, para nos conduzir, para nos guiar, para nos santificar. Nós falamos aqui de santificação. A santificação é impossível para quem não estiver cheio do Espírito Santo. Eu declaro a vocês, irmãos, quem não estiver cheio do Espírito Santo não consegue se santificar, e sem santificação, então não vai para o céu. Se não se encher do Espírito, entristece o Espírito. O Espírito Santo está dentro de você, dizendo para você: vamos lá, eu quero te encher. Eu quero transbordar aí de dentro de você, eu quero te encher. Mas você não quer. Aí você não ora. Aí você não medita na palavra. Aí você não se consagra. Ao invés de se encher do Espírito, fica se enchendo de mundo. Fica se enchendo só de coisas materiais. Fica se enchendo só de prazeres da terra. E Deus quer nos dar o Espírito em plenitude, mas nós queremos só um pouquinho do Espírito. Não, só domingo à noite vou lá experimentar um pouquinho do Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, irmãos, 24 horas por dia. Porque é só assim que a nossa santificação vai acontecer. Ninguém consegue se santificar se não estiver cheio do Espírito Santo. Foi por isso que Paulo exortou os Efésios, e ficou escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis no vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. É por isso que é tão importante essa pneumatologia, a doutrina bíblica do Espírito Santo, porque nós que vivemos agora na nova aliança, depois de Cristo, temos o privilégio de ter uma espiritualidade infinitamente superior à de todos os homens e mulheres de Deus da antiga aliança. Nós somos maiores que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Isaías, seja quem for lá na antiga aliança.
Porque eles não tiveram acesso ao que nós temos acesso hoje, à plenitude do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito por medida. E Deus, em Cristo, disponibilizou para nós a plenitude do Espírito Santo. Nós podemos todos ser cheios do Espírito Santo. As nossas crianças podem ser cheias do Espírito Santo. João Batista é a prova de que uma criança pode ser cheia do Espírito Santo ainda no ventre materno. Crianças podem ser cheias do Espírito Santo, adolescentes podem ser cheios do Espírito Santo, adultos, homens, mulheres cheios do Espírito Santo, famílias cheias do Espírito Santo. É assim que Deus quer, esse é o propósito de Deus, esse é o plano de Deus. Quem não se enche do Espírito não vence a carne. Não vence a carne, não vence o pecado, não vence as inclinações da carne, não vence as concupiscências da carne, e fica sendo um crente medíocre, um crente derrotado, um crente humilhado. Aí chega, ai meu Deus, não consigo, aí perde o ânimo, aí vai entristecendo cada vez mais o Espírito Santo, até chegar, como diz em 1 Tessalonicenses 5,19, a apagar de vez o Espírito Santo, e aí essa pessoa pecou para a morte, caiu em apostasia e não tem mais salvação para ela. Nós não temos saída, nós não temos opções. Ou é se encher do Espírito Santo ou nada. Ou é se encher do Espírito Santo ou é condenação. Ou é ser cheios para valer. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo, por isso somos chamados de cristãos. E vamos ver aqui o modelo de Jesus. Abra aqui em Lucas, tá? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Glória a Deus. Como é que começa o capítulo 4? A primeira frase do capítulo 4, versículo 1. Só a primeira frase, como é que começa aí? Aleluia, Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus é o nosso modelo, tá? Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado por quem? Pelo mesmo Espírito no deserto. O que aconteceu no deserto com Jesus? Foi tentado. Ele caiu em tentação? Por que ele não caiu? Porque estava cheio do Espírito Santo. Davi caiu em tentação? Porque não tinha plenitude do Espírito Santo, tinha um pouquinho do Espírito Santo. Jesus caiu em tentação? Porque estava cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas vencem tentações. Elas são tentadas e elas vencem as tentações. Elas não são vencidas pelas tentações, elas vencem as tentações. Porque são cheias do Espírito Santo de Deus. Então aqui mostra o texto seguinte aí, todo o texto seguinte aí, os próximos versículos, como Jesus, cheio do Espírito Santo, resistiu a todas essas tentações. Aí quando acabou a coisa da tentação, o que aconteceu? Versículo 14. Depois da tentação. Então Jesus, como? No poder do Espírito, regressou para a Galileia e sua fama correu por toda a circunvizinhança, porque ele estava ali cheio do Espírito Santo. Aí ele vai lá para Nazaré, na Galileia, onde ele foi criado desde criança, em Nazaré, lá, por isso chamado Jesus de Nazaré. Lá tinha uma sinagoga judaica. Ele entra na sinagoga judaica porque ele já tinha costume de ir naquela sinagoga. Aí nesse dia deram para ele o livro do profeta Isaías, porque os livros nas sinagogas não é igual a nossa Bíblia aqui não. Cada livro na sinagoga era separado, tinha um rolo, eram papiros, eram rolos. Cada livro tinha um rolo. Trouxeram para ele, para Jesus, o rolo do livro do profeta Isaías.
E Jesus, que já conhecia bem todo o Antigo Testamento, tá? Jesus abriu o rolo do livro do profeta Isaías e chegou no que para nós é o capítulo 61. Para ele não tinha capítulo e versículo não, porque a Bíblia não foi escrita com capítulo e versículo, isso veio muito depois. Para nós está bem facilitado aqui com capítulo e versículo. Jesus sabia onde estava, um livro grande igual o de Isaías, Jesus sabia onde estava justamente aqui, o que para nós aí é o capítulo 61, e ele leu lá, ó, no versículo 18. Versículo 18 e 19. Vamos ler juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. E depois Jesus se sentou, todo mundo ficou olhando para ele, né? Porque tinha alguma coisa estranha nele. O que estava estranho nele? Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. E então ele passou a dizer no 21, ó, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus, cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos batiza com o Espírito Santo. Ele também nos enche com o Espírito Santo. Nova aliança, amados. Portanto, agora, na nova aliança, dentre tantas coisas que pela graça nós temos acesso, uma delas, muitíssimo importante, é a plenitude do Espírito Santo. Aleluia. Você quer ser cheio do Espírito Santo? É só assim que vai para o céu, irmãos. Com um pouquinho do Espírito Santo não adianta não. Com um pouquinho do Espírito Santo você cai. Ou é plenitude ou é nada. E para se encher do Espírito Santo, ó, é vida de oração, vida de meditação na palavra, vida de congregação, o que vocês estão fazendo aqui, tá? Para se encher com o Espírito Santo de Deus constantemente. Por quê? Olha só, Deus quer nos encher do Espírito Santo. O mundo quer nos esvaziar do Espírito Santo. Deus quer nos encher, o mundo quer nos esvaziar. Não caia nas coisas do mundo. O mundo quer nos esvaziar. Deus quer nos encher. Cheios do Espírito Santo, nós vencemos o mundo, nós vencemos a carne, nós vencemos o diabo, vencemos o maligno. E nós chegamos num ponto aqui da nossa pregação de João, em que eu vou trazer para vocês, tá? Cada quarta, e vou continuar no sábado, domingo, tá? Quarta, sábado, domingo, nós vamos entrar agora nesse tema, tá? Nesse tema do Espírito Santo, que hoje, o que eu trouxe para vocês aqui foi uma introdução a esse tema, tá? Uma introdução a esse tema. A pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso que no sábado nem vai ter slide novo. Volta para o slide anterior. Nós vamos recomeçar aqui, do João 14,16. E Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E nós vamos ver por que o Espírito Santo é chamado por Jesus aí de o outro Consolador. Como que Ele nos consola. E o que é consolar? Tá? O que é consolar? O que é esse consolo que só Deus pode nos dar, porque Ele é o Deus de todas as consolações, e como o Espírito de Deus opera nas nossas vidas. Amados, não adianta não, Deus não quer filhos vazios não.
Deus não quer filhos cheios de si. Deus quer filhos cheios do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo prioriza o reino de Deus e a sua justiça, prioriza Deus em exatamente tudo. Nada vem à frente da presença de Deus, da busca de Deus, do ardor de buscar a Deus, de ser de Cristo Jesus, de ser alguém repletos da graça e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor então nessa noite. Obrigado, meu Deus, pelo início da nossa reflexão nessa noite acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo, que o Senhor quer que nós tenhamos essa plenitude, a plenitude do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Essa é a Tua vontade para nós, Senhor, para cada um de nós, que nós sejamos verdadeiramente cheios pelo Teu Espírito, cheios pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua presença, pelo Teu amor. Por isso que nós clamamos a Ti, Senhor, nesse momento. Clamamos a Ti, Senhor. Nos ajude a cumprir esse propósito do Senhor. O propósito de sermos cheios do Teu Espírito Santo em todo tempo, em todo momento. Esse propósito de viver, Senhor, nos enchendo com o Teu Espírito. E para a Tua glória, para o Teu louvor que nós clamamos agora e oramos a Ti, Senhor, e dizemos a Ti que nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos dessa plenitude, desse poder do Teu Espírito para vencermos o pecado, para vencermos o diabo, para vencermos a carne e sermos mais do que, Senhor, esses falsos avivamentos que existem por aí, que são emocionalismos ou misticismos. Nós queremos a verdade da plenitude do Teu Espírito operando em nossas vidas, em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo de Deus, eu te peço perdão por todas as vezes que eu te entristeci, não permitindo que Tu me enchestes. Eu quero a Tua plenitude.